queridos, nós vamos falar hoje sobre fé. Fé. E eu estava comparando a palavra fé com a palavra amor. E quando olhamos para a palavra amor, nós vemos que o conceito de amor da palavra, trazido na palavra de Cristo, foi totalmente deturpado, totalmente mudado, até mesmo nos púlpitos das igrejas. Nós vemos que o conceito de amor não tem nada a ver com o que a gente vê aí fora, né? Nas novelas, nas televisões, nas rádios. Muitas rádios gospel. Não tem nada a ver com o verdadeiro amor apregoado pela santa palavra de Deus. E a fé, a palavra fé, de igual modo, também foi totalmente deturpada. O conceito da fé verdadeira foi totalmente deturpado, em referência à sã doutrina. E eu vejo um agravante maior quando se trata de fé. Por quê? Porque quando eu olho para a fé, eu vejo que essa deturpação da fé aconteceu nos púlpitos. Aconteceu nos púlpitos das igrejas. Aconteceu dentro do corpo de Cristo. Então houve uma deturpação muito grande do que é fé. E o que é fé para você? O que é fé para nós? O que é fé, queridos? Mas antes de entrarmos no assunto, eu quero perguntar como é que está o nosso coração nessa noite. Seu coração nessa noite é uma terra fértil para receber a palavra de Deus? A palavra de Deus diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. E eu estava meditando nesse versículo, queridos, e me perguntando por que muitas pessoas, e nós mesmos, né? Essas pessoas somos nós mesmos, por que muitos, quando ouvem as boas novas de Cristo, muitos, quando ouvem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, endurecem os seus corações. Porque muitos, quando ouvem a direção do Senhor para as suas vidas, a direção que conduz à vida eterna, por que muitos endurecem os seus corações? Por que os profetas no Antigo Testamento traziam as boas novas de Cristo, e muitos, com o coração endurecidos, o que faziam? Matavam aos profetas. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas. Paris é a cidade luz, né? Nova York é a Big Apple. E Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Traziam as boas novas, e aí veio Cristo trazendo as boas novas, palavras de vida eterna, e o que aconteceu? Rejeitaram e mataram. E não é diferente nos dias de hoje. Cristo diz que aqueles que querem viver piamente em Cristo, viver a sã doutrina verdadeiramente, padecerão perseguições. E perseguições aonde? No mundo? Aonde os profetas foram perseguidos? Aonde Jesus foi perseguido? Aonde os discípulos foram perseguidos? Dentro do próprio sistema religioso. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, seja uma terra fértil e receba, lógico, verificando se é sã doutrina realmente. Então não endureça o coração. Nós estamos vivendo dias difíceis, queridos. Dias em que o Evangelho, a pregação do Evangelho foi totalmente corrompida. Totalmente. E eu louvei a Deus em todos esses cânticos que nós cantamos, eu prestei atenção nas letras. Eu não vi negociatas com Deus. Eu vi músicas de adoração. Eu não vi, eu vou ter coisas, não. Eu vi músicas, louvores, letras de verdadeira adoração.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, que Deus ainda tem o remanescente fiel dele na face da terra. Louvado seja Deus por esse pedacinho aqui, viu? Por esses irmãos e irmãs maravilhosas. Porque aqui é um pedacinho desse remanescente fiel. E o que é fé, queridos? Para muitos. O que é fé para nós? O que é fé pregado aí nas rádios, pregado nas televisões? O que é fé pregado pelo Estevão Hernandes? O que é fé pregado pelo Bispo Macedo? O que é fé pregado pelo R.R. Soares? O que é fé pregado por todos os seus filhos gerados, degenerados? O que é fé? Jesus disse que quando ele voltasse, a fé seria algo escasso. Encontrarei fé na terra quando eu retornar? Se as igrejas estão cheias, se os eventos estão amarrotados de gente, por que essa pergunta de Jesus? Encontrarei fé na terra? O que é fé para muitos? É fazer um carnê milagroso? Fé para muitos é fazer um carnê de Gideão milagroso? Fé para muitos, o que é fé para muitos? É comprar um objeto ungido? O que é fé para muitos? É comprar um feijão milagroso que cura doenças? Olha o conceito de fé diabolicamente mudado, queridos, daquilo que nós vemos na sã doutrina de Cristo. O que é fé para muitos é você comprar um objeto milagroso que se chama mezuzá, vendido pelo Estevão Hernandes. Objeto que você coloca no seu pulso, que você carrega no seu pescoço, que você coloca na porta da sua casa, na sua empresa, no seu carro. E esse objeto, então, tem o poder milagroso de trazer bênçãos. E é interessante, né? Que depois de promover o objeto milagroso, de vender, essa é a verdade, de vender o objeto, em seguida tem um testemunho. Presta atenção. Satanás vai mover céus e terra para tentar autenticar um engano. Ele vai mover céus e terra para que aquele engano passe a ser uma verdade. Lembra-se do marqueteiro, isso é velho, o marqueteiro de Hitler? Goebbels, ele dizia: fale uma mentira várias vezes e essa mentira se tornará uma verdade. Queridos, vendedores de bênçãos, o que é fé para muitos? É participar da fogueira santa de Israel? É comprar qualquer imundícia ungida, com poderes místicos? Isso é o que esses caras ensinam. E eu te pergunto, isso é a sã doutrina de Cristo? Encontrarei fé na terra? Misericórdia, queridos. Estamos vivendo dias difíceis. Cristo disse que no fim seriam dias difíceis. Homens avarentos, homens arrogantes, homens com o coração cheios da síndrome de Lúcifer, da arrogância, da soberba, do orgulho. E isso não é lá no mundo. Ele está falando do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Cuidado com a síndrome de Lúcifer, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Cuidado. Certa vez eu estava vendo
Uma rádio, eu gosto sempre de ver ali para ver as mandingas gospel, né? Que eles fazem. Está ali aprendendo, né? Não aprendendo como fazer, mas como refutar. E ali, um coitadinho que ligou lá, muito simples, chamou o cidadão lá de pastor. Aí ele foi repreendido na primeira vez, isso ao vivo na rádio. Eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Aí o coitadinho pronunciou novamente ali, sem querer, pastor. Eu já te disse que eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Dá um Google depois, veja o que era necessário para ser um apóstolo. Veja se esses caras que carregam o título de apóstolo se qualificam nas condições. Dá um Google, veja se eles se qualificam. Só vou te falar de uma. Uma das condições era ter visto a Cristo. Essa era só uma, tá? Aí você procura as outras. Veja se esses caras que carregam títulos hoje de apóstolos são apóstolos. Veja lá, está lá em Atos, na instituição lá de Matias. O evangelho foi corrompido, queridos, a pregação do evangelho foi corrompido e nós temos que ter cuidado. O que é fé para você, queridos? O que é fé? Você está vendo isso aqui na minha mão? Dá para ver daí? Mas dá para ver com clareza? Não, né? Porque é muito fina, né? E com um fundo preto ainda é meio complicado. Se ficar assim é um pouquinho mais visível, né ou não? Não? Assim? Mas de qualquer forma você vê que é uma linha muito fina. Não é? É uma linha muito fina. E muitas vezes, queridos, para você entender o que é a verdade bíblica da sã doutrina e o que é o engano de Satanás apregoado hoje nos nossos dias, às vezes é uma linha muito fina que separa. Você tem que estar atento, você tem que estar observando, você tem que estar ligado na palavra de Cristo, você tem que estar ligado no Espírito Santo de Deus, você tem que ter discernimento de espírito, porque a Bíblia diz que se Deus não abreviasse, nem o justo se salvaria, né? O engano realmente tomaria conta de tudo. Vamos entender da seguinte forma: a parte de cima é a sã doutrina, a parte de baixo é o engano. A parte de cima é a verdade, a parte de baixo é a mentira. E você tem que estar atento para discernir e entender o que é a verdade e o que é a mentira. Nos nossos dias está assim. Muitos estão sendo enganados porque não estão discernindo os espíritos. E nós temos que discernir os espíritos, queridos. Essa linha tênue, essa linha fina, que muitas vezes divide a verdade da mentira. Mas essa linha, queridos, ela tende a ficar mais grossa, a ser enxergada com mais clareza, quando nós vamos nos aproximando cada vez mais de Cristo, quando nós vamos tendo intimidade com a palavra de Cristo, quando nós vamos aprendendo a palavra de Cristo, essa linha então ela passa a ser robusta, nós vemos com clareza, passamos a ver o que é verdade com clareza, passamos a ver o que é o engano de Satanás com clareza, mas precisamos conhecer a santa palavra do Senhor Jesus. Queridos, e nós vamos entrar agora em algo que tem feito uma verdadeira devassa no meio do corpo de Cristo. Algo que trouxe uma contaminação terrível no meio do corpo de Cristo. E tanto as igrejas tradicionais, que eram mais voltadas para o ensino da palavra, como os batistas,
como os presbiterianos, essas igrejas tidas por mais tradicionais e mais voltadas à leitura da palavra. Tanto essas igrejas tradicionais, quanto as neopentecostais, as chamadas pentecostais, todas estão sob influência desse falso ensino de Satanás. Mas como disse, ainda existe o remanescente fiel de Cristo. Ainda existe os atalaias de Cristo, que vê o inimigo de longe e já vai e tocam a trombeta. Ainda existe. São raros, mas existe. Queridos, o pensamento positivo teve as suas origens nas religiões pagãs e nas religiões asiáticas. E é muito difundido nessas religiões e nessas seitas como a ciência cristã. É muito propagada. E o conceito de pensamento positivo é a crença em que o pensamento de uma pessoa é o fator primordial em relação às circunstâncias. É só ter pensamentos positivos que todas as influências e circunstâncias serão vencidas. Você entendeu o que diz o pensamento positivo? Se você tem um problema, basta você condicionar o seu pensamento positivamente, aquele problema será resolvido. Aí você pergunta para essa pessoa: você passou a vida inteira dizendo que quer ser rico, sou rico, ficou rico? Essa filosofia do pensamento positivo é muito propagada nas religiões asiáticas, no hinduísmo, tantas outras, na ciência cristã. E houve uma cristianização desse conceito. Um homem chamado Ezek William Kenyon foi um pastor batista nos Estados Unidos, e ele escreveu muitos livros, e ele participou de algumas dessas seitas, inclusive a ciência cristã, onde ensinava o pensamento positivo. E houve uma cristianização dessa filosofia, que hoje é conhecida como confissão positiva. E o conceito de confissão positiva é a versão cristianizada, ou gospel do pensamento positivo, que substitui a fé em Deus pela habilidade de ter fé em si mesmo. O simples fato de você confessar positivamente o que se crê faz com que o desejo confessado aconteça. Você já viu isso em algum lugar? Isso é claro, a gente liga os rádios, as televisões, ouve esses pregadores. Pregadores, entre aspas, Houve alguns mercenários da fé. Quem diz isso não sou eu, é Pedro. No fim virão aqueles que farão comércio de vós. Farão comércio do sangue de Cristo. Farão comércio de pessoas. Negociarão apoios a políticos. Você já viu nomes aí que esbraveja, que é todo bravinho? Pega a linha do tempo e veja quem ele apoiou. De esquerda, direita, de centro, todo mundo. Pega a linha do tempo. E Kenyon, então, começou a escrever alguns livros e propagar esses ensinos. E ele teve alguns discípulos, chamado Kenneth Hagin, muito conhecido no Brasil. Kenneth Hagin vende muitos livros no Brasil. Kenneth Hagin tem o seu trabalho literário divulgado pelo R.R. Soares.
onde ele propaga esses ensinos da confissão positiva. Esses ensinos. A confissão positiva, meus irmãos, troca as boas novas de Cristo, troca os ensinos sobre salvação, troca os ensinos sobre justificação, troca os ensinos sobre santificação. Sabe por quê? Pela solução de problemas. Quando você liga o rádio, as televisões, esses caras falam sobre salvação? Sobre santificação? Não, não falam. E você sabe que não falam. Esses caras falam sobre o quê? Ter coisas. Ensina o povo a ser avarento. Ensina o povo a ser materialista. A Bíblia diz: não ajuntais tesouro na terra, mas nos céus. E esses cidadãos, negociando o sangue de Cristo, ensina doutrinas diabólicas e humanas a pessoas. E nós temos que vigiar, queridos, porque muitas vezes somos influenciados. Nós vemos que aquela pessoa alcançou coisa e eu estou aqui patinando. Senhor, ele fez lá o carnê, comprou o objeto ungido e a coisa funcionou. E eu que sou santo aqui, Deus, sou dedicado à obra de Deus, oro, jejum. Estou patinando. Olha para os discípulos. Algo maior nos aguarda, queridos, no céu. A nossa recompensa não está nesse mundo. A nossa recompensa está nos céus. Somente as Escrituras. Somente a sã doutrina de Cristo. Então Kenneth Hagin passa a divulgar também, com os seus livros, com as suas palestras, em todo o mundo. Ele cria nos Estados Unidos um centro de treinamento para pastores e líderes. Então isso ganha o mundo. É um boom no mundo a partir dos anos 80. E veio com muita força, queridos, sobre a igreja brasileira, que hoje está totalmente corrompida, com exceção de um pequenino grupo, o remanescente fiel. Mas a igreja de Cristo, o corpo, está corrompido com essa doutrina diabólica e humana. E Kenneth Hagin diz que recebeu a fórmula da fé, sabe direto de quem? De Cristo. Você já vê que tem alguma coisa errada, porque o que foi escrito para o nosso bem foi escrito. Não existe mais nada, não existe mais profetas para trazer complemento à palavra. E ele diz que recebeu a fórmula da fé direto das mãos de Cristo. Então ele escreve 4 pontos, 4 passos. O primeiro, diga a coisa. O segundo, faça a coisa. O terceiro, receba a coisa. O quarto, conte a coisa. Eu não vou entrar no primeiro, no segundo e nem no terceiro. Depois você puxa lá. Dá um Google lá que é fácil. Tem muita coisa. Nós só vamos puxar a ponta do iceberg. Nós vamos entrar no 4º ponto. Ele diz que recebe essa fórmula da fé direto da mão de Cristo, direto de Cristo. E com essa fórmula podemos conseguir tudo o que queremos. Meu Deus, é tentador, né? Você quer um carro? Você quer uma casa? Você quer um bom emprego? E é tudo voltado para o material. Você já prestou atenção? Nunca é perguntado: você quer o céu? Você quer ser mais santo? Você quer abandonar os pecados? Você quer ter uma vida justa? Quer ser mais justo? Não. É sempre voltado para o material. Satanás sabe como prender as pessoas, viu? E o 4º ponto que ele coloca, que ele diz ter recebido direto das mãos de Cristo, é a seguinte:
Conte a coisa para que outras pessoas possam crer. Deve-se usar palavras como decretar, exigir, reivindicar, declarar, determinar. E você não pode, em hipótese alguma, pedir se for da tua vontade, pois isso destrói a fé. Você já parou? Depois pare para pensar profundamente no que esse cidadão diz. Eu parei para meditar, eu falei, misericórdia, quer dizer que eu não posso mais perguntar para Deus, é da tua vontade? Então a minha vontade é superior à de Deus. Então Deus, eu estou abolindo a soberania de Deus. Eu sei mais do que Deus. Eu sou mais sábio, eu sei o que é melhor. Eu não posso perguntar porque isso vai destruir a minha fé. Ora, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está abaixo da minha vontade. Eu sei o que é melhor para mim. Estamos sintonizando, queridos, com o que nós ouvimos e vemos todos os dias? Essa coisa é tão massificada no meio cristão, queridos, que impregnou de tal forma que você começa a conversar com qualquer crente e o cara vem com essa filosofia. Eu parei para cumprimentar um irmão na Vila Maria, um irmão amado, simples, muito querido. Eu pedi para que Deus o livrasse, o libertasse disso. Um irmão amado, simples de coração. E ele veio falando sobre essas questões. Eu tenho que dar para conseguir, eu tenho que dar para conseguir a minha casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Olha os ritos, os rituais. Eu tenho que dar 7 voltas, olha os rituais. Eu tenho que comprar o carnê, olha os rituais. Não é mais a graça de Cristo, são os rituais. Essas igrejas mudaram a graça de Cristo pelos rituais. Antes se vendiam os ossos, antes se vendiam as indulgências. Hoje os crentes estão vendendo as mesmas coisas, só que com nome diferente. As mesmíssimas coisas, só que com um nome diferente. Então eu não posso mais perguntar, assim diz o Kenneth Hagin, os ensinos de Kenneth Hagin, impregnado na igreja cristã evangélica do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. No fim, virão dias trabalhosos, doutrinas de homens e de demônios invadiriam o corpo de Cristo e contaminaria a muitos. E desviam as pessoas do reino de Cristo. O que esses caras fazem? Esses que estão aí na mídia ensinando Estevão Hernandes, sim. Bispo Macedo, sim. Tantos outros, sim. Ensinam falsos ensinos que desviam as pessoas da cruz de Cristo, sim. Eu tinha medo, até eu entender a Bíblia, de dizer o nome desses caras. Porque o falso ensino que nós aprendemos, falso ensino sobre o ungido de Deus, não existe isso, queridos, não existe mais isso. Existe uma nação de sacerdotes e sacerdotisas de Cristo. Não existe os privilegiados, não existe. Você sabe quem João Batista chamou de raça de víboras? Jesus chamou de raça de víboras e filhos do diabo. Foram aqueles que estavam no púlpitos, não é? Ensinando o povo a se desviar da cruz de Cristo. E é a mesma coisa hoje, a mesmíssima coisa. Ai desses, já tem um dia e hora marcada com Cristo, se não se arrependerem. Ai desses. E Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que das nossas bocas não saia nenhuma palavra de engano que faça desviar um filho, uma filha de Deus da cruz de Cristo. Mateus 6, de 9 a 10. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Aleluia!
Salmos 48, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Salmos 143, 10, ensina-me a fazer a tua vontade. João 9, 31, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve aquele que o teme e pratica a sua vontade. 1 João 5,14, o que pedimos de acordo com a sua vontade, não é de acordo com a nossa vontade, é com a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas e nos conduz diretamente ao seio de Abraão, diretamente ao céu. Glórias a Deus. Romanos 8, 7. O Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Tem mais em torno de 20 versículos sobre a vontade de Deus. É só você puxar versículos sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas, queridos, é boa, perfeita e agradável. Mas os ensinos foram corrompidos. E o que é fé? Nós vimos que o que tem sido fé para alguns, e o que tem sido ensinado como fé por muitos, não tem absolutamente nada a ver com a fé que a palavra de Deus ensina, que a sã doutrina ensina. Mas vamos falar do que é fé prática para as nossas vidas, queridos, no dia a dia. O que é fé prática para mim no dia a dia? O que é fé prática ensinada pela palavra de Deus no dia a dia para as nossas vidas? Você quer saber se você realmente tem fé? Você quer dosar a sua fé? Vamos ver agora o que a palavra de Deus diz sobre a fé verdadeira, a fé prática. Não a fé contemplativa. Ah, eu tenho fé em Deus. Ah, eu tenho fé. Por muito tempo eu acreditei que ter fé era fazer isso. Era eu dizer, ah, eu tenho fé. Era contemplar. Não, não é. Quando lemos Hebreus 11, nós não vemos uma fé meramente contemplativa, nós vemos uma fé de ação prática. Tinha elementos práticos no dia a dia. Sabe o que é fé prática, queridos? Você entregou a sua vida para Cristo, houve mudança de vida, você tem buscado a santificação todos os dias da sua vida. Você tem orado, tem tido uma vida de oração com Deus. Você tem tido uma vida de leitura da palavra de Deus. Olha só, não vou nem dizer estudo, tá? Mas você tem procurado conhecer as Escrituras Sagradas todos os dias? Não sejamos religiosos, tem dias que o negócio está corrido, estamos cansados, mas você tem aplicado o conhecimento da palavra, da oração? Eu tenho um planejamento na minha casa, todo ano a gente faz um planejamento, e a primeira coisa, buscar a Deus, todos os dias, buscar a Deus em família, e todos os dias, estamos lá orando, conhecendo a palavra, temos o nosso culto, chegou da igreja, comemos, não é? Descansamos ali, e fazemos o nosso culto, porque senão, queridos, sabe o que acontece? Aquilo que diz Paulo, somos como o sino que retine, só faz barulho, temos tido uma fé prática? A fé prática que nós observamos em Hebreus 11,
nos heróis da fé que muito tem a nos ensinar, queridos, quando olhamos para Abel. Abel ofereceu um culto que foi aceito por Deus. A nossa vida tem que ser um culto diário a Deus. Deus tem se agradado da nossa vida? Deus tem se agradado da minha vida? Deus tem se agradado dos nossos pensamentos? Deus tem se agradado das nossas palavras? Queridos, não quer dizer que você não vai errar. Erramos muito, e como eu erro. Mas sabe, queridos, eu tenho aprendido com Deus. Errei com a minha família, peço perdão com meu filho, com a minha filha, peço perdão, Deus me perdoe, e a vida que segue. O que não pode é continuar errando e não pedindo perdão, sabe por quê? Porque o coração vai virando pedra, vai se tornando insensível. Errou, peça perdão a Deus e à pessoa. Peça perdão. A vida de Abel ofereceu um culto a Deus, e Deus aceitou e rejeitou Caim. Noé temeu pela vida dos seus familiares, e fez o que Deus ordenou. Ele temeu pela vida dos seus filhos, ele temia pela vida da sua família. Então tome posições que leve a sua família a entrar na arca. Abraão obedeceu. Obedeça, queridos, a voz de Deus. Obedeça, que no tempo certo você vai receber as promessas. Abraão, no tempo certo, recebeu as promessas de Deus. Ele viu o seu filho nascer. Ele viu. E surgiu essa grande, maravilhosa nação. E hoje, pela fé, somos enxertados no corpo de Cristo. Somos enxertados, não é? Ali em Abraão, somos enxertados. Isso. Eu acho que o meu raciocínio não está certo, né? Fomos enxertados na videira, né? Fomos enxertados na videira. Obedeça, que no tempo certo você vai receber as promessas. Pratique a justiça. Homens e mulheres de Deus em Hebreus 11 foram justificados porque praticaram a justiça. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Uma vez, queridos, eu tinha um recurso para receber, e eu sabia que para aquele recurso eu teria que recolher o imposto de renda. E o imposto de renda seria 27,5%, quase um terço. É realmente grande, né? Quase um terço do que iria receber. E eu fiquei com a calculadora na mão ali, alguns dias, ansioso, pegava o valor que ia receber e colocava 10%. Mas aí eu falava, mas eu tenho que recolher 27,5%. Pegava, colocava 15%. Não, mas não é 15%, é 27,5%. Pegava, colocava 18%. Pegava, colocava 20%. Pegava, colocava 25%, mas eu não conseguia colocar na calculadora 27,5%. Fiquei alguns dias assim, mas eu sabia que eu tinha que recolher 27,5%. Mas 10%. Não é 10%, é 27,5%. E eu ouvi uma voz que me disse: Deus não precisa de jeitinho para te prosperar. Eu falei: Deus, misericórdia. Misericórdia da minha incredulidade. Tenha misericórdia. Aí eu consegui colocar 27,5% e fui liberto. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Seja justo. Hebreus 11:34, aqueles heróis da fé, na batalha se esforçaram. Você tem se esforçado na batalha, queridos? Você tem se esforçado para vencer o engano de Satanás? Você tem se esforçado para vencer os pensamentos que não agradam a Deus?
Você tem se esforçado para ser uma pessoa melhor todos os dias? É difícil, queridos, eu sei. Eu sei que não é justificativa, mas muitas vezes aquilo que Paulo disse cai tão bem, né? As coisas que quero fazer não faço, mas as que não quero, essas eu faço. A gente vai e ora para Deus, Senhor, tenha misericórdia, eu não vou fazer isso, né? Estou firme, sai do quarto, daqui a pouco já faz tudo de novo. Eita Deus, misericórdia, né? Não é assim? Mas vamos nos esforçar para vencer o pecado. Vamos nos esforçar quando vier a tentação, quando vier o desejo, quando vier o pecado. Não faça como Eva. Eva começou a negociar com Satanás. Sabe o que é negociar com Satanás? É quando vir uma sugestão, a gente fica assim, eu faço, não faço. Vou, não vou. Será que eu faço? Olha, aquela sensação é tão boa. Nossa, que coisa gostosa. Olha, aquilo ali, né? Se você dialogar com Satanás, você já perdeu a guerra. Faça como Jesus. Mateus 4:4. Quando veio as mesmas sugestões de Satanás, ele usa a mesma estratégia na tentação de Cristo. Em Mateus 4, a mesmíssima estratégia. Sabe o que Jesus faz? Está escrito. Ele vem novamente, Jesus rebate com a palavra, está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, somente a Deus adorarás, está escrito. Vá para a palavra. Não sei o que falar, peça, Deus envia um anjo aqui para me ajudar. Senhor, começa a cantar um cântico, começa a falar um versículo. Vá para a palavra. Não dialogue com Satanás, porque senão somos presas fácil e a derrota é certa. Se você dialogar com Satanás, você já perdeu a batalha. Mas não dialogue, vá para a palavra de Deus. Eva dialogou com Satanás, né? Pegou o fruto, viu, desejou, tocou, sentiu o aroma, pegou, comeu. Os 5 sentidos envolvidos ali. E Satanás vai usar a mesma estratégia que ele usou com Eva, ele usou ali em Mateus 4, e ele usa com cada um de nós. Não dialogue. Seja forte, seja corajoso, se esforce, tire forças da fraqueza. Tire forças da fraqueza, meu irmão, minha irmã, para vencer o inimigo, para vencer o pecado, para vencer aquilo que nos afasta do Senhor. Não é fé em si mesmo, queridos, não é a fé pela fé, não é você crer na sua fé, é crermos em Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Esse ensino diabólico fala que eu tenho que crer na minha fé. Não, eu tenho que crer em Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus. É Deus quem salva e não a sua fé. É Deus quem perdoa. É Deus quem ressuscita. É Deus quem justifica. É Deus que faz existir o que não existe. Fé não é pensamento positivo. Fé não é confissão positiva. Fé é a firme confiança nas palavras de Deus. Ele prometeu nos receber como seus filhos. Ele prometeu nos dar o seu Espírito Santo. Ele prometeu que depois da morte estaremos com Ele. Ele prometeu que seu Filho Jesus voltará, aleluia. Ele prometeu que um dia vamos ressuscitar dos mortos. A fé verdadeira, queridos, também não ignora as dificuldades da vida. Essa coisa que invadiu as igrejas, diz que o crente não tem dificuldade, né? Diz que não, que a pessoa doente, a pessoa com problema financeiro tem uma causa, e a causa é a falta de fé. Isso é o que ensina a confissão positiva, e tem levado tantos
a desgraça, tem levado tantos a se desviarem do caminho de Cristo. Tem levado tantos. Coitado dos apóstolos, né? Coitado de Cristo, segundo esses ensinos, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os apóstolos, né? Os verdadeiros apóstolos, não esses aí. Isso aí não são apóstolos. Como diz a minha mãe, são comedores de feijão. Coitado, né, deles. Errantes pelos desertos, nas cavernas, sem ter o que comer, o que se vestir, vivendo como nada tendo, como diz Paulo, mas possuindo tudo, possuindo a tudo. Esse ensinamento diabólico abole o sofrimento humano. No mundo tereis aflições, disse Cristo, mas tende bom ânimo. O que são aflições? São as angústias da vida, são as dores da vida. Mas, queridos, glória a Deus, porque Cristo venceu o mundo, e com Cristo nós também venceremos o mundo. Aleluia, queridos, aleluia. Mas nós venceremos, porque Ele, o Senhor, venceu o mundo. E diante disso, queridos, que temos visto na igreja evangélica no Brasil, eu quero deixar isso aqui para nós, que foi ensinamentos dos pais da igreja lá atrás, que são 5 passos, né? São 5 fundamentos que eles estabelecem. E um desses fundamentos é sola Escritura, somente a Escritura, somente a sã doutrina nas nossas vidas, somente a sã doutrina. Vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, vamos ficar espertos, porque nós estamos vivendo verdadeiramente no tempo do engano. É ou não é? Você pega o WhatsApp aí, as notícias nos portais que antes eram tidos por confiáveis, você não sabe o que é mais verdade, o que é mentira. Mas nós sabemos o que é verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos viver somente as Escrituras do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça a luz dele sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias e nos guarde de todo engano, guarde as nossas mentes, guarde os nossos, em nome do Senhor Jesus. E em breve, muito breve, Cristo vem para nos buscar, em nome do Senhor Jesus. Está mais perto do que você imagina, viu?